Seja bem-vindo, bem-vinda ao seu compromisso semanal com a Palavra de Deus. Está começando mais uma edição do Conhecimento da Fé. Quero agradecer a sua audiência, a possibilidade que você nos dá de entrarmos aí na sua casa, de fazermos encontro com você ou com quem mais você esteja reunido neste momento, para que juntos possamos olhar para a Palavra de Deus e nos aproximarmos da leitura da Sagrada Escritura com a luz do Espírito Santo. Antes de iniciarmos e aprofundarmos a nossa leitura, nós convidamos a todos a nos colocarmos na presença do Espírito Santo, pedindo o seu auxílio e a sua luz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E para mais um Conhecimento da Fé, o seu compromisso com a Palavra de Deus, de hoje nós temos a oportunidade de recebermos dois queridos convidados que nos ajudarão a refletir sobre a Bíblia. O professor Herbert Vieira Barros, professor de Teologia no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, mestre em Ciências da Religião pela PUC Goiás. Professor Herbert, que também foi meu professor na Teologia e no jornalismo, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Também acolhemos o professor Rezende Bruno de Avelar, doutor em Sociologia, assessor do Centro de Juventudes Cajueiro e do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI. Rezende, bem-vindo, que alegria revê-lo. E você que tem já uma história com um trabalho com a juventude, e acolhê-lo aqui no nosso programa é sempre uma honra. Muito obrigado, agradeço pelo convite, Padre Wellington. A gente começa então olhando para a Sagrada Escritura e convidar você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Lucas, capítulo 24, versículo 32. É um versículo que nos introduz no contexto do programa de hoje. E diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? E nesse programa nós vamos refletir sobre a metodologia de leitura da Bíblia. Quais as questões devem ser consideradas: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E para nos ajudar nos passos de uma leitura orante, os nossos convidados que eu já apresentei estão neste programa. Eu começo perguntando para o professor Herbert sobre a metodologia. Existe uma metodologia que seja mais correta que a outra, ou existem diversas metodologias que podem ser consideradas na leitura da Sagrada Escritura, professor? Então, veja bem, Padre Wellington, na realidade, na tradição cristã, existem várias formas de se ler a Bíblia, né? E cada tempo, no seu contexto, vai, de certa forma, dando conta dessa demanda. Eu penso que respeitando e considerando todas essas possíveis metodologias, eu penso que vale aqui no programa a gente destacar que na prática precisa haver uma metodologia, independente da qual seja. E dentro dessa metodologia, tentar buscar o que o texto quis dizer na sua essência ou na sua origem. Por isso, a leitura orante da Bíblia, dentro da tradição cristã, é aí uma das metodologias que se faz método, que se faz caminho para a leitura da palavra. Rezende, quando você tem aí o contato, principalmente com os grupos
que estão relacionados ao processo de iniciação cristã. As juventudes, esse pessoal que está sempre com muitos questionamentos, buscando entender ainda mais a palavra de Deus. Você tem uma metodologia que você aprecia mais ao ler a palavra de Deus? Obrigado pela pergunta. Sim, tenho. Assim como o Herbert disse, tem mais de uma forma de ler a Bíblia. Mas é muito importante, reafirmando isso que o Herbert disse, é importante que a gente tenha um jeito, um modo, um caminho para ler a Bíblia. Todos são válidos, porém eu acredito num caminho que é um caminho muito antigo, que a gente atualizou para o hoje. E você citou, Padre Wellington, esses passos, que é o método da Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia, onde nós não só estudamos a palavra de Deus, mas nós também podemos, a partir desse método, que é do século XII, atualizar para o hoje e colocar adolescentes e jovens lendo a Bíblia nesse método, não só para estudar e conhecer um texto, mas fazendo isso possa também estudar, rezar e conhecer com maior profundidade o pensamento do texto bíblico. Perfeito. E eu quero aqui convidar quem está em casa e os convidados, lá no Salmo 119, existe um versículo que a gente deve entender primeiro ou perguntar, né? O que o texto da Bíblia diz? O primeiro degrau é a leitura. E aí, vamos dizer assim, palmilhando este degrau, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119, o versículo 105. É um salmo longo, né? Esse salmo do livro dos Salmos de Davi, está lá no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para as minhas veredas. Olhando para este texto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para as minhas veredas. Eu pergunto, aqui nós devemos nos questionar quem está falando, professor Herbert, para que a gente entenda o que está sendo dito, principalmente nesse versículo 105? Sim. Na prática, quando a gente tem uma metodologia, um caminho de leitura, a gente vai entendendo que a literatura bíblica é uma construção coletiva e comunitária. E desde essa construção coletiva e comunitária, o texto do Salmo sintetiza que esta palavra é luz para os nossos pés e caminho para nós, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, melhor dizendo. Dentro dessa perspectiva, quem diz no texto aqui é a própria revelação de Deus em nós que se dá no processo comunitário, perpassado pela cultura bíblica. Por isso que é fundamental a gente ler Bíblia dentro de comentadores, dentro de uma palavra que é partilhada, vivida em comunidade, para que a gente consiga acessar esse quem diz no texto, que é a própria revelação de Deus em nós, para aqueles que têm fé, naturalmente. Rezende, nós sabemos que a palavra de Deus não é uma palavra ao vento, né? Não é lançada ao vento. Para quem que esse texto às vezes é escrito? E aí eu digo isso porque muitos são aqueles que perguntam o que esse texto diz para a minha vida, e já entrando na sua resposta. Uhum. Então, é importante mesmo essa pergunta para pensar para quem o texto se dirige. Claro que, olhando a historicidade do texto, conhecendo o texto, os autores ou a quem ele se dirige, ele tem um tempo, ele tem um contexto, ele tem uma história, que é importante sempre, no processo de estudo, leitura e oração do texto bíblico, ter em conta isso, a historicidade para quem o texto for escrito. Mas ele também é para nós hoje. Se a gente pensar os Salmos, são textos sagrados da Torá judaica, mas nós temos ele também como livros e como escritos para nós hoje. E nos inspira e nos ilumina a caminhar
e a mergulhar na fé, olhando então todas essas imagens ou essas figuras e alegorias, por exemplo, dizer, né, no versículo que lemos, falar de luz, de lâmpada para os nossos pés, que é realmente para orientar o nosso caminho, para guiar o nosso caminho na fé. Perfeito. Professor Herbert, quando estamos lendo um versículo, quando estamos lendo uma perícope, né, uma parte em específico da palavra, principalmente para quem gosta de se atualizar a partir da liturgia diária, é interessante também saber aquilo que vem antes e aquilo que vem depois desse texto que às vezes é proposto, né? Por que isso? Porque na prática, a Bíblia, quando nós estamos diante do texto bíblico, objetivamente, nós estamos diante de um texto que tem praticamente 19 séculos. Bíblia não é um livro de romance com começo, meio e fim. Na realidade, a literatura bíblica é o ajuntamento, o recolhimento das memórias populares a partir da sua experiência de Deus. Por isso, Bíblia vem de Bíblia, que é biblioteca. Saber, então, o que está antes, qual é o perícope que vem antes, qual é o texto que vem antes, qual é o texto que vem depois, ajuda o leitor, leitora a situar esta palavra no seu contexto original e, por consequência, cria elementos para realizar uma interpretação adequada à luz do nosso tempo, à luz das nossas demandas atuais. Então, por isso é muito importante situar o texto no que tem antes e no que tem depois da perícope lida. Numa possibilidade de aprofundamento também nos chamada a atenção para a meditação. O que seria a meditação nesse segundo degrau que nós olhamos para essa metodologia da leitura orante da Bíblia, Rezende? Então, é muito bom falar disso, né? E falar da meditação como um segundo passo na escadinha dos monges, que é o método da Léxio Divina, que tem 12 passos, mas que a gente, traduzindo para o Ocidente, falamos em 4 degraus, sendo que a meditação. Então, depois de conhecer o texto, ler o texto, a importância da gente ruminar o texto, deixar o texto cair dentro da gente. E fazer essa experimentação numa forma onde o texto é refletido com mais tempo e profundidade, quase que de acordo com o ritmo da nossa respiração. Respiração e meditação estão muito ligados e é para isso que a gente experimenta nesse segundo momento a meditação, para decantar, para refletir, para ruminar o texto e para que ele caia de fato no nosso coração e na nossa vida. Perfeito. E quando a gente fala dessa ruminação, dessa meditação, dentre as perguntas que a gente pode colocar, o que o texto me diz, e aí esse questionamento necessariamente, professor Herbert, ele tem que ter uma resposta certa, uma resposta objetiva? Não necessariamente, porque somos pessoas transitórias, somos pessoas que estamos em constante aprendizado e o leitor, leitora que está diante do Salmo 119, versículo 105 agora, que é a inspiração dessa nossa conversa, para daqui a alguns meses, para daqui na próxima cena da existência, vai ter uma outra perspectiva. O texto bíblico é dinâmico diante de um ser humano que vai se revelando na sua história. Por isso, o que o texto diz para mim, vai, nesse passo de meditação, vai dizer muito de qual é o engajamento, qual é a expectativa ou a perspectiva que o leitor, leitora está vivendo naquele momento. Então, na prática, a nossa experiência bíblica vai nos levando a entender que o texto vai dizendo sempre para nós. E muitas vezes a gente entende o que o texto diz de forma diferente, dependendo do momento que a gente está vivendo na vida. Rezende, quando a gente convida as pessoas à meditação do texto da Palavra de Deus, também orientamos as pessoas na leitura, guardar para si a palavra ou a expressão que soou mais forte no meu coração, né? Por que dessa necessidade de repetir
essa frase ou essa palavra ou essa expressão como o que isso diz para mim, né? A palavra de Deus para mim. Como fazer isso de uma forma, digamos, que me ajude a tirar frutos dentro desse processo da meditação? Então, isso é de uma beleza, Padre Wellington, muito grande, pensar nessa sua pergunta. É como a gente se reportasse à repetição, por exemplo, de orações das nossas devoções populares. A gente chama isso, às vezes, a jaculatória, né? A gente falava Jesus manso e humilde de coração, ou Maria concebida, repetia isso várias vezes para poder gravar, às vezes, uma devoção. Né? Perfeito. Como o terço, então. O terço é uma série da repetição onde a tradição milenar da Igreja nos dá esse tesouro, que é a reza do terço, a repetição de versículos bíblicos, e essa dezenas de vezes, assim como o texto, quando o Senhor disse uma palavra, um verbo, uma expressão, um adjetivo contido em um versículo, vai nos ajudar a internalizar o texto e a guardar o texto para a vida. Isso é método, isso é metodologia, é uma forma de você não só aprender o texto, guardar o texto, mas de fazer com que o texto passe a fazer parte dos valores do seu dia a dia. Perfeito. Nós vamos encerrando esse primeiro bloco, nós vamos para um primeiro intervalo. Na volta do segundo bloco, quero aqui trazer algumas questões que devem ser consideradas na metodologia da nossa leitura orante da Palavra de Deus. É daqui a pouco, depois do intervalo. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso conhecimento da fé, o seu encontro com a Palavra de Deus, toda semana aqui na programação da TV Pai Eterno. Você sabe, nosso programa sempre às quartas-feiras, às 9h30 da noite e aos sábados, 12h30. E agora convido você a acompanhar o recado do Padre Janisson de Sá, assessor da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, que tem uma mensagem para nós. Vamos acompanhar. As Sagradas Escrituras é fundamental na Igreja, na vida dos cristãos. São Jerônimo afirmou: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Por isso, é muito importante crescermos no amor à Palavra de Deus. E precisamos escutar sempre mais a palavra. Com certeza, participamos das celebrações e acompanhamos na liturgia da palavra os textos bíblicos que nos são proclamados. Mas é importante, e eu convido a cada uma que nos acompanha neste programa Conhecimento da Fé, com o Padre Wellington e seus convidados, a procurar conhecer mais a Bíblia. Que tal, em sua paróquia, em sua comunidade, formar um pequeno grupo para conhecer a Palavra? E se você ainda não tem familiaridade com a Bíblia, em primeiro lugar, procurar ver quantos livros tem a Bíblia, quem escreveu. O tema da inspiração divina são livros inspirados por Deus. Nós, quando proclamamos na liturgia, repetimos palavra do Senhor, palavra da salvação, palavra de Deus.
é de fato um livros, a biblioteca de livros importantes para todos nós. E precisamos conhecer, aprofundar, mas não só. Convido a você a conhecer a Bíblia, mas ao mesmo tempo rezar com a Bíblia. Você já deve ter ouvido em alguns ambientes, encontros, formações, em sua comunidade, falar da leitura orante da palavra. Rezar com a palavra. Leitura, oração, meditação, contemplação, ação. Rezar com o texto bíblico. Que tal? Procurar conhecer melhor este método de leitura. Vamos nos esforçar para crescer no amor à palavra de Deus, no conhecimento e na oração a partir da palavra. Muito obrigado, Padre Janisson, pela contribuição aqui no programa Conhecimento da Fé. E agora, retomando esse segundo momento, esse segundo bloco do nosso programa, agradecendo a participação do Rezende, do professor Herbert, falamos sobre questões que devem ser consideradas na metodologia da leitura da Bíblia. Aqui apresento algumas, gostaria também que vocês complementassem. Não partimos da ideia de que existem textos totalmente bons ou ruins, né? Somos uma mistura de luzes e sombras, porque também há aqueles critérios, né, da análise da leitura, né? O texto, o contexto e o pretexto, né? Compreender o global para uma leitura respeitosa do texto. É preciso fazê-lo levando em consideração o contexto em que foi escrito aquela parte que estamos lendo, discernir a cultura em que o texto foi escrito, buscar a essência do texto sempre com ferramentas de apoio que seja fiel à origem daquilo que está sendo rezado, daquilo que foi escrito. Rezende, nesses critérios, nessas questões que devem ser consideradas, tudo isso é para nos ajudar a fazer uma leitura de fato mais aproximada da nossa vida, desse texto que muitas vezes, de modo equivocado, alguns pensam caiu pronto do céu, né? Sim, tudo isso eu acho que, Padre Hélito, que você antecipado leu aí pra gente, é para nos ajudar a fugir de uma grande possibilidade de cilada, que é de fazer leitura fundamentalista da Bíblia. A gente tem que fugir disso e ter os cuidados. O texto sagrado é sagrado e por isso a necessidade e a importância da gente ter formas, jeitos, caminhos, metodologia para ler a Bíblia. Então, leitura pessoal, leitura comunitária. Para nós, isso acho que para Herbert, para mim é precioso ter esse diálogo constante. Fazer a leitura pessoal da Bíblia cotidianamente, mas também fazer leitura comunitária. Tem um peso, não só na perspectiva da mística e da fé, ler o texto bíblico junto com os outros, assim como, em determinados momentos, fazer a leitura pessoal do texto bíblico. Esses ingredientes são muito importantes para a gente ter uma leitura comprometida da Palavra de Deus. Professor Herbert, são questões que são importantes, que a comunidade e a pessoa, o sujeito que lê, que reza de modo orante a Palavra de Deus deve considerar, né? Sim. Esses elementos, eles precisam ser considerados. Elementos de metodologia de leitura. Precisam ser considerados por quem está lendo. Eu vou usar dois exemplos rápidos. Por exemplo, o livro de Josué. O livro de Josué retrata guerras extremamente sanguinárias, onde o texto vai dizer que a mando de Javé, 18 mil pessoas foram ceifadas a fio de espada. Então, como ler esse texto? O que esse texto vai dizendo para mim que estou neste contexto atual? Por isso, é importante, quando formos ler a Bíblia, desde uma metodologia adequada para o nosso tempo, levar em consideração o contexto em que essa literatura de Josué foi escrita. Qual que é a imagem de Deus que esse texto está retratando no seu contexto originário?
e como que a tradição da igreja, como que a caminhada da fé, dessa leitura feita em comunidade, faz com que a gente entenda isso. E aí o Rezende muito bem fala, para que a gente, nesse momento onde o mundo é pautado de verdades muitas vezes muito rasas, né? Quase sempre rasas, a leitura fundamentalista, que é a leitura ao pé da letra, é uma tentação muito forte. Para que eu consiga ler, por exemplo, o texto de Josué ou toda a riqueza simbólica do livro de Apocalipse adequadamente, dentro de uma saúde comunitária, eu preciso de ter elementos de textos de apoio, elementos de engajamento comunitário, e por isso a metodologia bíblica se faz importante. Você me trouxe um elemento interessante, Rezende, que eu fiquei preocupado no sentido do movimento social que hoje nós fazemos. Existe muito essa questão do egoísta, né? Um egoísta na oração, um egoísta às vezes no contato com Deus e que se priva do contato na comunidade. Quando a gente olha para as experiências bíblicas, para não dizer quase todas, se não partilhadas, são realizadas ou se dão na comunidade. Qual a importância desse movimento da leitura da Palavra de Deus na comunidade? Eu acho que tem um princípio que eu acho que vocês estudaram muito com o saudoso Padre Carvalho. Sim. Que ele dizia, e eu acho que ilumina essa sua questão. Quando a gente fala de lei para fugir desse quase narcisismo teológico ou orante do individualismo, a importância da gente olhar para a Trindade, porque Deus é relação. Então sempre a gente vai fazer essa leitura na perspectiva e na imagem até do texto do Salmo, de luz para nós, mas uma luz que nasce da Trindade. O Pai que ama o Filho que ama o Espírito que ama o Pai. Então essa imagem trinitária nos alerta também para o método de ter esse cuidado de uma leitura sempre em comunhão com a realidade. Uma realidade onde esse Deus que é relação se revela também na relação nossa com as pessoas com as quais a gente convive. Nós não podemos nos isolar, nós precisamos uns dos outros, porque Deus é relação. E é interessantíssimo porque nessa relação, professor Herbert, o ressuscitado se manifesta, né? O Cristo se manifesta à comunidade. E aqueles que não estavam na comunidade duvidaram, ficaram privados da experiência do ressuscitado. Nós podemos também trazer isso para os dias de hoje, nessa retomada de uma experiência comunitária da fé. Durante o período da pandemia, ficamos mais isolados, privados do encontro, do contato. Nessa retomada, é também preciso retomar a importância, o valor de estar ali e ser presença na comunidade. Sim, Padre Wellington. A tradição bíblica vai dizer no Evangelho de Mateus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei. Então não é onde um estiver, é onde 2 ou 3. Necessariamente, como diz o Rezende, lembrando a tradição trinitária da teologia cristã, Deus se faz no seu processo revelatório comunidade. Deus se manifestou comunitariamente em 3 pessoas. E para a igreja, isso é muito importante. E aí o senhor muito bem traz, Padre Wellington, a questão da pandemia. Né? A pandemia foi um episódio extremamente traumático que gerou e está agora reverberando em efeitos colaterais de transtorno, onde enfatizou uma tendência muito perigosa da experiência bíblica, que era a privatização da fé. Então, havia já antes da pandemia um forte aceno para esse narcisismo que o professor Rezende disse aqui, para esse egoísmo da fé, né? E que foi extremamente exacerbado por conta do processo de confinamento ou de reclusão que a pandemia nos impôs. Agora é hora de voltar e ser comunidade.
retomando os passos da Léxio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus, nós fizemos aqui no primeiro bloco o primeiro degrau, a leitura, o segundo degrau, meditação, e agora o terceiro degrau, a oração. A Bíblia, no Salmo 37, versículo 5, Salmo 37, versículo 5, nos diz o seguinte: entrega ao Senhor o teu caminho, espera nele, e ele agirá. Entrega ao Senhor o teu caminho, espera nele, e ele agirá. Pergunto, o degrau da oração, diante da palavra de Deus, só a leitura, Rezende, por si mesma, por si só, não é a oração, Qual que é a disposição interior, então, para que eu consiga transformar leitura bíblica em oração orante, de fato, em leitura orante da palavra? Então, a metodologia mencionada pelo Padre Wellington da Léxio Divina, ou leitura orante da Bíblia, que é uma leitura que estuda e reza. Nos 4 degraus, nessa síntese da escadinha do monge Guigo, lá quando ele traz do Oriente para o Ocidente essa experiência dos monges do deserto, para nos ajudar a ler a Bíblia, chega então o momento da oração. E tem perguntas que nos ajudam, o método é maravilhoso por isso, porque nos ajuda a mergulhar no texto. E chega então esse terceiro momento, que é da oração, de fazer essa experiência de entregar-se a Deus de verdade e deixar Deus agir na nossa vida. É preciso então do elemento da fé. E não é uma fé grande, é a fé pequenininha, é toda a fé de qualquer crente, de qualquer fiel, aquele que crê e que se entrega. Nesse terceiro momento do método, então a gente perguntou o que o texto diz. Depois o que o texto diz para todo mundo, mas o que o texto me diz? E agora o que o texto me faz dizer a Deus? É a hora do diálogo com Deus, de conversar com Deus, de se entregar a Ele. E dialogar com Deus pode ser essa experiência maravilhosa de viver com Ele todo o tempo, porque Ele é bom todo o tempo e Ele está presente todo o tempo nas nossas vidas. Por mais misterioso que isso possa ser, mas isso é real, isso é concreto, e quando a gente faz a leitura orante da Bíblia, mais facilmente pode-se experimentar isso. E chega então o momento da oração. Esse momento que o salmista está dizendo: entrega ao Senhor o teu caminho e espera nele. Professor Herbert, movimentos interiores que nos levam a atitudes próprias da oração: louvor, agradecimento, resposta, pedido de perdão. Tudo isso faz parte desse degrau da oração junto à palavra. Sim. E também faz parte desse degrau de oração da palavra agir dizendo, oralidade e ação. Eu gosto sempre de pensar na semântica da palavra desde esse prisma, ou seja, desde essa resposta, desde esse diálogo com Deus, como o Rezende muito bem trouxe para nós agora há pouco, pensar que o meu testemunho se faz oração. O meu testemunho, o meu comportamento, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu contemplo a minha existência, como eu dialogo com a ecologia, isso se faz oração nos dias de hoje. Como eu dialogo nas minhas relações humanas, no respeito ao outro, ao diferente, isso se faz oração na minha vida. Isso é entrega. E aí Deus age, como diz o autor. Quando eu testemunho, é entrega. Deus age porque eu percebo a ressonância deste Deus que age em mim, na minha existência testemunhada aqui agora. Fechando esse ponto da oração, é interessante, Rezende, também que o leitor que está fazendo esse movimento da escadinha, da meditação, do aprendizado, da leitura orante, busque outros sentimentos, senão aquele somente de anulação pessoal, Porque nós vemos muitas orações, às vezes, que só anulam o sujeito diante da realidade que é lida. E aqui eu chamo a atenção para isso porque o sujeito tem que buscar outras realidades até para sair dali inspirado para a vida, É vida que deve ser refletida na minha vida.
Sim, a Léxio Divina, e muito bem lembrar isso, e eu acho que o Herbert deu conta de dizer isso na sua resposta anterior, dessa relação na oração com a ação. O momento, então, da oração tem que nos levar, ou implica-nos a não ficar em nós mesmos. E esse risco corre-se muita gente que se aprisiona nessa forma e acha que está numa profunda experiência de oração. Não, é essa oração. A oração cristã, ela leva à ação e leva a esse compromisso de servir a comunidade, de servir ao outro. A palavra de Deus nos leva a agir. Então é isso, Deus agindo em nós e Ele em nós leva-nos a estar em comunhão com o outro. O Herbert bem lembrou, eu acho que é estar em comunhão com o pensamento do Papa Francisco, essa relação da gente consigo mesmo, a relação com o outro e a relação com a natureza, com a ecologia. Então, nessa perspectiva, Padre Wellington, é muito importante e muito interessante a sua pergunta de perceber a oração na sua inter-relação com demais realidades e situações da vida. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos no terceiro bloco falando sobre a contemplação, olhar a realidade com os olhos de Deus. É daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso Conhecimento da Fé de hoje, falando sobre a leitura orante da Palavra de Deus. E nesses degraus que nós estamos palmilhando no conhecimento da fé, da revelação da Sagrada Escritura, passamos o primeiro da leitura, o segundo degrau da meditação, o terceiro degrau, o da oração, o que o texto me faz dizer a Deus, os sentimentos que eu apresento ao Senhor na minha prece. Neste quarto degrau do nosso terceiro bloco, falamos da contemplação. Para falar sobre isso, agradecendo aqui a presença do Rezende, do Herbert. Primeiro, olhar para a contemplação. Falávamos um pouco no último bloco da contemplação da natureza, né? Dessa experiência que o Papa Francisco nos chama. Eu começo introduzindo basicamente ao significado. O que é, Rezende, contemplar na dinâmica da Léxio Divina? Uma pergunta incrível. É interessante, quando a gente faz uma pergunta que o convidado gosta, ele solta um sorriso espontâneo, porque você colocou a bola na frente do gol, né? É isso mesmo, eu gosto. Por quê? As palavras têm poder. Isso. E a palavra contemplação, ela ficou por muitos anos guardada no interior dos conventos e dos mosteiros. E com a Léxio Divina trazida para o povo, e isso a gente tem que ser muito grato ao Frei Carlos Mestres e a um grupo de religiosos cristãos não católicos, também os fundadores do CEBI, que ajudaram a gente a aproximar desse método de estudar a Bíblia rezando com a Bíblia. E isso a gente está fazendo o exercício já da contemplação. Por isso que ele fecha e contempla, porque ele é o conjunto dos 3 passos anteriores, da leitura, da meditação, da oração. Só que a contemplação, nessa perspectiva que hoje a gente tem, ela não é só ficar olhando para a natureza e se extasiando diante da beleza das coisas que o Criador nos presenteia, mas é, diante da beleza, se sentir impulsionado a fazer alguma coisa. Essa contemplação é o agir,
É o momento da leitura virar vida, das palavras que brotam do texto sagrado e também brota no coração da gente, nos ajudar a fazer com que essa palavra ganhe de fato existência real no dia a dia da vida das pessoas, nas comunidades, nos lugares onde elas estão. Professor Herbert, contemplar é uma atitude que falta e talvez esteja, digamos assim, difícil de encontrar nos movimentos atuais, até de nossas comunidades, né? Existe uma dificuldade em parar para, às vezes, buscar fazer esse movimento de contemplação, que gera frutos, né? Sim. E aqui, né, nessa conversa sobre metodologia de leitura bíblica, eu quero fazer um aceno rápido acerca da nossa vida pastoral. O contemplar é algo muito importante, fundamental do exercício da fé, no sentido de que nos coloca num testemunho saudável dessa experiência do sagrado que a gente faz nas nossas comunidades. E aí eu faço o aceno com a vida pastoral, porque na prática, Padre Wellington, você muito bem está dizendo que tem uma dificuldade hoje. Infelizmente, muito das nossas comunidades, da nossa vida pastoral, entrou num processo de produção ininterrupto, onde as pessoas não contemplam mais o que fazem, não contemplam mais a sua vida em comunidade, não contemplam mais as suas conquistas. E aí, como muito bem o Rezende disse, a contemplação, aqui desde esta tradição da Alexio Divina, ou da leitura orante da Bíblia, vai nos levar a uma contemplação engajada num testemunho vivo de fé. Não uma contemplação estética, sabe? Como que se a gente estivesse assim sozinho, isolado, sentindo o ar fresco da brisa. E diga-se por sinal, ficar sozinho, sentir o ar fresco da brisa é muito bom. Só que aqui, dentro desta metodologia, a contemplação é justamente encarnar esta palavra em nós. Ser testemunho vivo, ser testemunha viva desta palavra. Isto eu compreendo a contemplação muito por esse viés e, infelizmente, hoje, na nossa dinâmica pastoral, em vista desse ativismo exacerbado que nós vivemos, a gente acaba deixando escapar isso que é fundamental para o nosso educar da fé, para a nossa instrução da fé. E de modo especial, lá em 2 Timóteo, traz no capítulo 3, versículos de 16 a 17, a seguinte passagem, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Olhar a realidade com os olhos de Deus. Antes de mais nada, é preciso entender que olhar é o olhar de Deus diante da criação. Acredito que isso já nos ajuda bastante, né, Rezende? Até porque, se a gente for pegar do primeiro relato da criação, Deus olhou e viu que tudo era bom. E quando Ele criou o ser humano, Deus viu que tudo era muito bom. O olhar de Deus é um olhar que consegue extrair ou enxergar a bondade em meio à criação. Eu queria que você pudesse comentar um pouco disso. Eu sempre penso que nesse diálogo há delicadezas e sutilezas que às vezes a gente tem que pedir licença para Deus, porque Ele bate a nossa porta ou bate a porta do nosso coração, mas Ele não é invasivo, Ele não força. Ele sempre está cuidadosamente nos chamando a atenção para viver com Ele e nos convidando a estar com Ele. Então, fazer a meditação, a reflexão da palavra, o estudo da palavra, desses textos, para quando foram escritos há mais de 1000 anos atrás, e para nós hoje, é pensar nessa perspectiva de Deus que se revela e se manifesta, sobretudo nos mais simples, nos mais humildes, Deus que se revela nos pobres e, consecutivamente, revelando-se nos pobres, Ele se mostra a nós.
e diz que está perto de nós e que precisa de nós. Perfeito. Professor Herbert, quando a comunidade olha junto ou contempla junto a realidade que a cerca, a gente pode dizer que a partilha nos enriquece. Sim. E quando fazemos esse movimento aqui na Arquidiocese, por exemplo, durante o período da Quaresma, é um desafio, né, que é lançado à juventude, por exemplo, da vivência da Lexio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus, nos sábados da Quaresma. É um exercício de compartilhar esse olhar, né? E sair dali pessoas com um olhar mais aguçado, né? Com uma lente de aumento, de fato, que proporcione ver os detalhes onde Deus se revela. Sim, dentro desse caminho da fé, como foi proposto pela Arquidiocese de Goiânia, viver a leitura orante nos sábados da Quaresma. Veja bem, qual foi a inspiração desse projeto? É reivindicar o processo de educação da fé. Como eu disse na participação anterior, a nossa pastoral hoje, ela é uma pastoral viciada num excesso de ativismo que esvazia a experiência. Esse é o grande risco de hoje. E esse esvaziamento é por causa, em muita razão, numa razão assertativa, é por causa da falta do processo de educação da fé. Como nós precisamos nos orientar nas várias instâncias da vida, nós também precisamos cuidar da nossa fé. E a leitura orante da Bíblia é um método eficaz para isso, para que eu consiga enxergar melhor a história, para que eu consiga enxergar melhor a minha experiência desde a fé. Professor Rezende, quando nós trouxemos aqui no início, né, falando um pouco da sua experiência no Cajueiro, com as juventudes e antes mesmo na própria Casa da Juventude, eu queria que o senhor pudesse partilhar, existe uma dificuldade maior para esta geração ou para as gerações de juventudes na atualidade de contemplarem a Palavra de Deus, ou a proposta da Lexio Divina encontra espaço com facilidade? E aí eu pergunto por quê? Porque às vezes a leitura da palavra concorre com outros elementos, né? Com celular, com internet, com rede social, com uma série de coisas que às vezes os jovens fazem ao mesmo tempo, quando nós falamos aqui de um ato de parar e às vezes deixar de lado algumas outras atividades para se concentrar e contemplar a palavra. Queria que o senhor trouxesse essa contribuição da sua experiência. Então, Padre Wellington é danado, né? Ele já meio que respondeu que a primeira coisa é lembrar que adolescentes e jovens, juntos ou paralelo com isso que a gente oferece, que é a leitura orante da Bíblia, tem muito concorrente conosco. Tem muita tecnologia, sobretudo as tecnologias, tem os shoppings, tem os passeios, tem a alegria dos shows que concorre, mas isso impede? Não, de forma alguma. Há em nós algo a ser redescoberto e está no campo das metodologias de trabalho com a juventude ou com o trabalho pastoral, muito bem lembrado pelo Herbert. A nossa pastoral carece de conhecer a juventude. As nossas lideranças e, sobretudo, o mundo adulto perdeu um elan, um contato com a juventude. É necessário e urgente que nós saibamos quem são os jovens do atual momento para chegar até eles, para a gente aproximar deles. E eu penso que nada mais iluminador do que o próprio texto do casal de Emaús. Jesus, ao se aproximar daquele casal, perturbado com a morte de Jesus, mesmo que já experimentando o tempo da ressurreição, eles têm a presença de Jesus e Jesus chega até eles de forma muito sutil, muito delicada. Jesus não chega impondo, Jesus não chega ensinando, Jesus primeiro caminha junto. Jesus escuta. E é baseado nesses textos e é baseado nessa reflexão que é advinda a nós pela Lexio Divina que a gente aprende e chama atenção para os adultos, para nós educadores, para os pais, para os líderes religiosos,
para aproximar-se do jovem, fazer leitura orante da Bíblia com eles, é preciso primeiro aproximar, depois conhecer. E, sobretudo, conhecer numa escuta qualificada, numa escuta generosa, que a gente pode aprender. E a gente pode, dessa forma, aproximando cuidadosamente, fazendo uma escuta sutil e delicada e respeitosa, caminhando junto com eles, eu acredito que a gente pode também fazer leitura orante nos dias de hoje, nas nossas comunidades de agora. Principalmente naquelas que já estão no processo da iniciação cristã, né? São tantos que já estão aprendendo a fazer essa catequese catecumenal dentro do processo de uma animação bíblica dessa iniciação, as comunidades que já se desdobram nesse esforço. Agradecer a participação, a presença dos nossos convidados. Professor Herbert, muito obrigado, feliz em revê-lo. Deus abençoe o seu ministério também. Um prazer estar aqui, Padre Wellington, um prazer dividir essa participação com o Rezende. É um prazer falar daquilo que a gente acredita. Estou muito feliz. E dizer que vocês já são sócios aqui do programa, né? Rezende Bruno de Avelar, doutor em Sociologia, assessor do Centro de Juventudes Cajueiro e do Centro de Estudos Bíblicos. Rezende, muito obrigado pela sua presença, participação. Obrigado, Padre Wellington, pelo convite e estar aqui a aprender, viu, gente? Não sabia nada desse espaço, desse universo do mundo da televisão. E isso é maravilhoso. Agradecer ao Padre Wellington, à equipe da TV Pai Eterno, essa possibilidade de aprender junto com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos pedir a bênção de Deus, lembrando as palavras lá do livro dos Números, capítulo 6, versículos 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais um Conhecimento da Fé, o seu encontro com a Palavra de Deus.